partir do momento que a gente, falando português, claro, na nossa linguagem vulgar, a gente deixamos de ser alma e nos tornamos espíritos. Né? A alma, se eles têm espírito, têm alma, então. Na questão 597 do livro dos Espíritos, ele fala assim, mas os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade. Vejam que já naquela época, já se falava que eles tinham mesmo inteligência. Né? Por isso que o espiritismo não é fácil. Então, quem diz que o espiritismo é fácil, que não tem problema nenhum, está um pouco equivocado, porque é preciso prestar muita atenção. Né? Uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Veja a resposta, sim, e que sobrevive ao corpo. Está claro, né? Se os espíritos respondem sim, sobrevive ao corpo, isso já responde uma outra pergunta que vai vir depois, que existem animais no plano espiritual. Que eles não, se ele está falando que sobrevive ao corpo, quer dizer que eles não reencarnam imediatamente, pelo menos alguns deles não, os mais secundários não, e a gente vai chegar lá. Na questão 598 do Livro dos Espíritos, ele fala, desculpa, teve uma falha, a alma dos animais conserva após a morte a sua individualidade, a consciência de si mesmo. Mais uma vez a gente tem que parar para prestar atenção. A alma, Kardec está afirmando, a alma dos animais conserva após a morte a sua individualidade, a consciência de si mesmo. Olha a resposta dos Espíritos. Sua individualidade sim, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado contente. O que ele quer dizer com isso? Aí também vem uma outra questão que o Ricardo vai falar depois sobre a alma grupo, que muitos acham que a alma dos animais volta para um todo coletivo depois que morrem. Não acontece, porque o cara já está, o espírito está afirmando, a individualidade continua. Né? Eles não têm a consciência de si mesmo por quê? Vocês não vão ver um animal chegar do lado de lá e se comunicar numa sessão e falar, eu não sabia que eu morri. Né? Quem participa de sessões mediúnicas sabe disso. Os espíritos vêm, falam, eu não sabia que eu morri, aí você tem que ajudar ele a compreender isso. Isso não acontece com os animais. Eles não têm essa consciência. Né? Eles não têm essa percepção de que já morreram. A única coisa que eles sentem, no caso do animalzinho doente, quando desencarnam, eles se sentem melhor, porque lógico, acaba a doença que faz parte do corpo. E outro detalhe, eles nunca estão sozinhos, como nós também não estamos. Sempre para aquele que desencarna, vai encontrar algum parente, algum ente querido, vai encontrar alguém que possa ajudá-lo. Sempre vai encontrar, no mínimo, o nosso anjo da guarda que está sempre conosco. Portanto, eles também têm os espíritos que protegem. Que a gente vai ver depois que o Mano Pires chamava de espíritos órfãos, que são aqueles que cuidam dos animais. Porque eles são nossos irmãos. E o Mano Pires dizia que eles são nossos irmãos pela carne e pelo espírito. Na pergunta 600, é a que mais deixa claro isso. Já na pergunta, Kardec afirma que eles estão no plano espiritual. Vejam só, a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante, como a do homem. Veja que ele afirma, a alma do animal, sobrevivendo ao corpo. Aqui há uma certa confusão, por quê? Não tem o entendimento. O que é erraticidade e o que é espírito errante? Por definição do Livro dos Espíritos, a erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. Ou seja, é o plano espiritual. Né? Espírito errante, pelo dicionário, para quem for ver, boa noite, para quem for ver, espírito errante é espírito livre, é nômade. Nós, quando desencarnamos, a gente também tem uma certa liberdade de vigiar. A gente tem um limite para fazer as coisas até um certo ponto. Quando Deus fala, não, chega, vocês vão ter que começar a evoluir, aí a nossa liberdade também acaba. Porque nós vamos ter que melhorar de uma maneira ou de outra. Se a gente ficar muito teimoso, né? Com os animais, é a mesma coisa, eles não são espíritos livres. Eles, quando desencarnam, ficam sempre acompanhados por alguém. Pode ser uma série de pessoas. Tutores, que a gente chama de tutores, porque, né, explicar o porquê que a gente chama de tutores, que ninguém é dono de ninguém. Eles não são nossas propriedades, nós não somos donos deles. Nós estamos, como disse o Chico, preparados para ajudá-los, assim como a gente pede ajuda dos nossos anjos guardiães. Como é que a gente pode pedir ajuda se a gente não é capaz de ajudar algum ser menor do que a gente? Né? Continuando, mas não há um espírito errante, não há um espírito livre. O espírito errante é o ser que pensa e age por sua livre vontade. É a consciência de si mesmo que constitui o
o atributo principal do espírito. O espírito do animal, novamente, eles têm espírito. Veja como a doutrina espírita não é fácil. A gente tem que prestar atenção. O espírito do animal já está deixando claro que eles têm espírito, sim. É classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizados quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Isso aqui, gente, fica uma confusão danada. Porque eles encaram que, utilizados quase imediatamente, eles já tomaram a forma de que eles reencarnam imediatamente. Mas não é isso que o Espírito diz. Utilizados, o nível radical, eles são úteis. Os mais úteis podem ficar um tempo a mais no plano espiritual. E aqueles, por exemplo, eu tinha o Marcelo Benedetti, que começou esse trabalho espiritual, ele dizia assim, uma barata não vai ter nenhuma utilidade no plano espiritual. Né? Ele é um animal. A não ser assustar as mulheres. Não vai ter. Né? Alguns homens também, embora não admitam. Mas eu já vi homens aí correndo para uma barata. Tá? Então, é a única coisa que elas vão fazer é isso. É assustar as pessoas. A abelha, mesma coisa. São animais menos inferiores. Até a ciência já provou que a partir das aves, os animais são mais evoluídos. Por isso, o Chico Xavier, no livro Nosso Lar, o Chico não, o Emmanuel, o André Luiz, no livro Nosso Lar, relatou, né, a presença de animais no plano espiritual. Isso é uma coisa que a gente sempre fala também. Todo mundo, a maioria, concorda que o André Luiz, o Emmanuel, são espíritos fantásticos. Né? O Chico também foi um médium fantástico. Mas é engraçado que quando chega na parte dos animais, não, aí tem algum problema. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar o que os animais realmente representam. Por que eles estão na Terra? Pensar um pouco em Deus. Deus não ia, como diz no livro dos Espíritos, criar nada à toa. Sem utilidade e sem evoluir para nada. Se nós admitirmos, né, como está no livro dos Espíritos, a primeira pergunta, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Ele não vai criar nada à toa. A natureza não existe à toa. Nenhum ser existe à toa. A pedra tem alma? Vocês vão me chamar de louco, mas tem. O poeta do Espiritismo, que era o Leão Denis, ele dizia assim, que a alma, que é uma frase lindíssima, que é uma das frases que eu mais gosto, dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Gente, é o mesmo espírito que evolui e à medida que vai evoluindo, vai adquirindo corpos mais evoluídos também. E essa fase nós passamos. Nós passamos pela fase mineral? Passamos, sim. De átomo? Passamos. Pela fase vegetal? Passamos. Fase animal? Também. Muitas das vezes a gente vê que está ainda bem recente essa passagem, né? Mas tem, né? Até uma ofensa que você mais mas é verdade. Nós passamos por essa fase, sim. E nós carregamos em nós um instinto, muitas vezes muito pesado. E é necessário. Porque se a gente não tem instinto de sobrevivência, a gente não vive muito tempo. Os animais têm um instinto também. Mais presente, porque a gente focaliza o instinto neles. Mas, gente, as baleias, depois o veterinário Ricardo pode confirmar, os neurônios delas são bem mais do que os nossos. A inteligência dela é que bonzinho. A gorila, há pouco, por exemplo, que é famosa, aprendeu a raiz quadrada e a linguagem dos surdos mudos. Eu não aprendi isso até hoje, gente. Eu nem sei como eu passei em matemática, como foi a verdade para vocês. Pode passar, Ricardo. Na questão 607, aí, ficou dito que a alma do homem, sua origem, assemelha-se ao estado da infância. De novo, você vê que várias vezes, num único capítulo, que é os 3 reinos do livro dos Espíritos, fala várias vezes a mesma coisa. Eu vou repetir, ficou dito que a alma do homem, sua origem, assemelha-se ao estado da infância corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito, essa primeira fase? Olha a resposta dos Espíritos. Numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Não está claro? Alguém tem dúvidas de que nós passamos por essa fase da animalidade? E outras anteriores também? 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Eu fiz um parênteses aqui, porque a gente escuta. Não, os animais têm princípio inteligente, não têm espírito. Gente, questão 23 do livro dos Espíritos.
Ele fala assim, o que é espírito? O princípio inteligente do universo. Ou seja, a mesma coisa. Então, os animais têm espírito, sim. E olha a resposta que o espírito dá. Pode passar, Ricardo. Parte da resposta, né? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? O que ele quer dizer com isso? Tudo evolui na natureza. O que é a unidade? E encaminha para Deus. Nós vamos evoluir até chegarmos à fase de arcanjo. E isso inclui os animais também. É nesses seres que estáis longe de conhecer, que ele está falando dos animais, inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e sai para a vida, como dissemos. Gente, aqui é só uma questão de linguagem. Se princípio inteligente e espírito é a mesma coisa, o espírito não podia dizer, o espírito o princípio, o espírito se elabora, se individualiza pouco a pouco e sai para a vida. Vai ficar a mesma coisa. Lembre que o princípio inteligente é o espírito. Nada há, de resto, que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno. Isso é forte, né? Tem muita gente que se sente ofendido quando... Isso eu falo até de espíritos, tá, gente? Infelizmente. Mas se sente ofendido. Imagina, eu nunca fui animal. Se você quer ter sido alface, você foi. Eu não. É isso que a gente escuta muitas vezes, né, Ricardo? Mas a realidade é essa, e não sou eu. A gente fala que nós estamos aqui como macaco de repetição. Nós estamos falando, tentando ajudar no entendimento das questões espirituais que Kardec codificou, que os espíritos passaram para ele. Né? A gente convive com os espíritos o tempo todo. Se não fossem os espíritos, o Kardec não tinha feito nada disso. Né? Se alguma coisa deve humilhar-nos, é a sua inferioridade perante Deus, e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios, e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas da natureza. Isso é lindo, né? É importante, é lindo, porque tudo tem. Por que nós passamos muitas vezes por tantos problemas? Porque a gente falta com respeito à natureza. Não só aos animais, não só aos vegetais, entre nós. Por isso nós temos tantos problemas. Se nós respeitássemos as criaturas de Deus, e isso inclui minerais, vegetais, animais, a gente vive muito bem. Por isso que nós estamos na Terra ainda, para aprender a nos respeitar uns aos outros. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Eu acho que está claro, né? Eu falei, ele não ia, se um animal, um cachorro, um gatinho, não fosse evoluir, não fosse passar de fase um dia na humanidade, ele não teria dito isso. Por que Deus criaria, né, tudo? A gente tem mania de achar que o ser humano é o máximo, né? Gente, nós não somos. Nós somos seres dependentes da bondade de Deus. Nós somos seres dependentes da bondade dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda. É isso, essa é a realidade. E nós não vivemos sozinhos. Quantos casos vocês não escutam de animais que ajudam nos asilos a recuperar pessoas doentes? Né? Nós conhecemos um cachorro que chamava Dr. Chico, acho que você não conheceu, né, cara? Ele identificava no tratamento espiritual, Sônia, o câncer que muitas vezes o médico não conseguia. Então, assim, por isso, naquela questão anterior, eles são nossos auxiliares. Eles são úteis. Não tanto no plano espiritual, já começam a ser úteis aqui também. E no plano espiritual eles ajudam muitas vezes, até, como o Chico relata no livro Nosso Lar, mais uma vez o André Luiz relata no livro Nosso Lar, a presença de moares, de cachorros, cavalos puxando carruagens, né? No plano espiritual, pode passar. Revista Espírita, março de 1860. A gente escuta, não tem Kardec nada que fale dos apresentos dos animais do plano espiritual. Vejam que já tem bastante coisa, né? Pode um animal, que ele está falando do animal nessa parte, tá? Que o capítulo é longo, a gente colocou mais essa parte. Aperfeiçoar-se a ponto de tornar-se um espírito humano? Olha a resposta dos espíritos. Ele pode, mas depois de passar por muitas existências animais, seja no nosso planeta terrestre, seja em outro. Por que ele fala isso? Os animais é uma categoria bem grande.
vem desde os insetos. Então ele vai evoluindo, vai passando para animais selvagens, até chegar um cachorro mais evoluído, um gato mais evoluído, porque até dentro da fase canina cada um tem diferença do outro, né? Esse livro é um livro fantástico, gente, é o livro Mediunidade de Herculano Pires. Herculano Pires foi um dos maiores espíritas que esse país já teve. Lutou pela doutrina como ninguém. E ele dedicou um capítulo inteirinho nesse livro só sobre os animais, que é chamada mediunidade zoológica. Ele fala assim, a ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres, que vem do grego onto, que é ser, e logia, que é estudo, ciência, revela um processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino nominal. Essa teoria da evolução é mais audaciosa que a de Darwin. Leon Denis, como a gente falou aqui, definiu uma sequência poética e naturalista, repetindo, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E vê que é uma coisa lindíssima, né? Olha o que ele diz, as manifestações de fantasmas. O que é fantasma, gente? É espírito. Por que ele teve que usar essa linguagem? Porque o povo diferencia, acredite se quiser, espírito de fantasma. Diferencia. As manifestações de fantasmas animais não são naturalmente constantes como as de criaturas humanas, mas são produzidas por entidades espirituais interessadas nessas demonstrações, seja para incentivar o maior respeito pelos animais da terra, seja por motivos científicos. Na época de Kardec era muito comum, ele fala aqui inclusive, né? Veja que a materialização, a gente não é plasmar, ele fala em materialização, o espírito não está plasmando o animal, é o espírito que se materializa com a ajuda dos espíritos superiores a eles. No tempo de Kardec, em meados do século passado, quando ainda vigorava na França e na Europa em geral a teoria cartesiana de que os animais eram máquinas, desprovidos de alma e movidos por mecanismos instintivos, as aparições de animais eram frequentes. Gente, as más línguas dizem que René Descartes, na verdade, ele acreditava no espírito das animais. Ele só não falou que tinha de ser queimado, porque naquela época os espíritos eram queimados, tá? Então, vamos ver o que ele fala. Isso aqui foi um caso real, que inclusive ele dá nomes. Em São Paulo, temos um caso famoso de materialização de um então governador, vocês lembram que existia esse governador, né? O cachorro dele era desse tamanho, era um dog alemão. Nas sessões do círculo de Odilon Negrão, com a médium de ectoplasmia. A médium de ectoplasmia é quem fornece, né? É a médium de efeitos físicos. Facilita na materialização, tá? Grosseiramente falando é isso, gente. Do Naildo Negrão. Diz que a Dona Hilda foi para o quarto e não queria participar. Não adiantou nada, né? Porque do quarto mesmo ela participou. E acabou funcionando como médium de efeitos físicos. E o médico Luiz Parigotti de Souza. Vejam que o negócio é tão sério que tem nomes. Isso é um livro que está no mercado, então não há motivo para a gente esconder, né? Há visível interesse dos espíritos no sentido de demonstrar que os animais são realmente nossos irmãos pela carne e pelo espírito. Essas manifestações têm a evidente finalidade de auxiliar a evolução animal, chamando para eles a atenção dos homens que podem protegê-los. Vejam que ele fala que essas coisas são importantes para a gente aprender a proteger e a respeitar os animais. Pode passar. Ou passe, pode passar. Volta um pouquinho na figura, só um segundo, Ricardo, por favor. Vejam aqui, o Ricardo mostrou essa foto, que ficou perfeita, porque é isso que acontece nos trabalhos espirituais com os animais. Aqui é um humano, um animalzinho recebendo passe. E acreditem se quiser, são mais comportados que os humanos, tá? A gente tem que pedir para eles, os humanos ficarem quietos e eles ficam, gente, está lá no site para quem quiser ver. 2 cachorrinhas sentadas olhando para a palestra. E a pessoa do lado conversando, pra vocês terem uma ideia. E o espírito atrás ajudando. É exatamente isso que acontece, né, Ricardo? Eles nos ajudam. Porque na hora do passe, os nossos fluidos são purificados para que não cheguem de forma errada até eles. Nós vamos ver isso já já. Pode passar. O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Por que a gente colocou isso daqui? Tentar não ajudar os outros, se recusar a ajudar, seja ele humanos ou animais ou vegetais, é falta de caridade, gente. Então a gente tem que pensar um pouco
né? O que o Espiritismo e o que a gente aprende, seja qual for a religião, o que a gente aprende? Né? O amor e a caridade, que sem isso, e no Espiritismo a responsabilidade é muito maior. Porque a maior frase do Espiritismo é: fala da caridade e não da salvação. Né? E ele diz assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Carta dos Coríntios, do Paulo. Gente, o que é a caridade? Será que a caridade é só dar dinheiro? Não, né? Essa é fácil, somente para quem tem. É muito fácil. Mas a caridade, o que é? Aqui eu não vou me restringir só aos animais, não. A gente tem que se restringir às pessoas. Porque a nossa luta é não cair nem para um lado e nem para o outro. Nem achar que só tem que estudar tudo, menos a parte dos animais, e nem só estudar a parte dos animais e não estudar o resto da doutrina. Os dois estão errados. A doutrina é completa, tem de tudo. E a gente já está preparado. Precisa estudar, precisa ver de tudo. E a caridade, muitas vezes, a maior caridade não é a parte material. A maior caridade é de pensamento. É nós compreendermos, né, que muitas vezes nós que somos apaixonados por animais, vamos dizer assim, revoltam muitas vezes quando eles são maltratados. Né? Quando se abandona, a gente vê um caso muitas vezes terrível. Mas, gente, nós não podemos esquecer que essas pessoas são espíritos iguais a nós. E que nós, no passado, poderíamos ter feito isso também. Né? E o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Pedindo por ele, vibrando por ele, vibrando amor por ele e perdoando de coração. Porque algum de nós pode dizer que não precisa de perdão? Será que a gente não precisa ser perdoado constantemente pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, né? Por Deus, o tempo todo? Então essas pessoas que ainda não compreenderam, um dia vão compreender. E na revista espírita está lá, muitas vezes retornam à Terra, talvez como nós fazemos hoje, aqueles que cuidam dos animais, para tratar deles e dedicar muitas vezes uma vida inteira a cuidar deles. Mas quem é que pode garantir que nós não passamos por essa fase? No meu caso, eu devo ter sido uma bruxa que usava os gatos em sacrifício, porque eu adoro gato. Né? Gosto de todos os animais e tenho uma paixão por gatinho também. Somente se for preto, né? Então, a gente tem que pensar nisso. A doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio, de bom senso. Então, a gente tem que parar para pensar nas coisas, né, quando a gente está estudando a doutrina, nas atitudes que a gente tem depois que estuda a doutrina. Livro dos Médiuns, da mediunidade dos animais. Aí é que está o problema. Essa parte é que mais... que diz assim, nesse capítulo: o senhor T, dizem, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou. Porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência de sua magnetização. Gente, nós separamos aqui o que é passe magnético e o que é passe espírita. A diferença é brutal. Magnetismo é o do nosso próprio espírito. Passe magnético é o nosso próprio fluido atuando. No livro, não me lembro, me deu branco, sendo Obras Póstumas do Cielo, Céu e Inferno, tem uma classificação, e na revista espírita também, o magnetismo pode matar realmente. Mas não são os animais, a gente pode matar até uma pessoa. Tá? Se soubessem o poder, se a gente tivesse noção do poder da nossa mente, ninguém faria despacho. Não ia precisar. Mas a gente, Deus sabe o que faz. Não faz a gente ter uma compreensão total, porque a gente não usa isso por todo mundo que vai acarretar para a gente. Nesse caso, com certeza, né, pela definição de magnetismo, né, que pode matar realmente alguém, esse senhor T não fez um preparo, não pediu a Deus, não pediu auxílio aos bons espíritos, e pode ter tido inclusive a intenção de matar o animal. Né? O passe espírita é o passe dado com os cuidados dos espíritos, é aquela figura que vocês viram. Quando nós dirigimos, ou a gente acredita em Deus, ou a gente não acredita. A gente não pode ficar no muro, em cima do muro. Se nós acreditamos, temos que confiar nos seus mensageiros. Então, a partir do momento que nós pedimos aos bons espíritos,
No caso, no nosso trabalho, a gente pede diretamente a Francisco de Assis e a Deus para que nos ajude, não vai vir nada ruim. Tanto que nenhum animal, desde 2006, esse ano de trabalho, não morreu ninguém. Muito pelo contrário. Então, quando nós dirigimos o nosso pensamento a Deus e aos bons espíritos, não pode vir nada bom se você está com boa intenção, realmente. Né? Olha o que o Fernando Pires escreveu esse livro 40 anos atrás, tá, gente? Olha o que ele diz. Não podemos elevar os animais à condição de médiuns, mas podemos conceder-lhes os benefícios da mediunidade. Por que nós não podemos elevar as condições de médiuns? Você não vai ver um cachorro, um gatinho sentado numa mesa, numa sessão mediúnica, recebendo outros animais do plano espiritual que não souberam que morreram. Eles não têm essa mediunidade de trabalho que o plano físico chamava de mediunato. Tá? Essa mediunidade eles não têm, realmente. Mas eles têm evidência, que é o que chamam de percepção extrasensorial no espiritismo. É a evidência. Porque para quem faz o evangelho em casa, junto com os animais, percebe que eles enxergam, eles estão olhando para um ponto onde ninguém está vendo nada. Né? Muitas vezes eles brincam até. Eu tinha um cachorro que ele brincava com os espíritos. E se a gente chegasse perto, ele ficava bravo, porque ele queria ficar com os espíritos, ele pagava a gente. Né? Então a gente pode ver, eles não são médiuns de trabalho, mas eles têm uma certa mediunidade, sim. A assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces, até mesmo com os recursos da água fluidificada. Isso é caridade. O que ele está falando é o exercício da caridade. Se nós fomos ajudados dessa forma, porque quantos de nós, eu já fui várias vezes para tratamento espiritual, procurar tratamento físico mesmo, né? E fazer o tratamento com água fluidificada, com passe, né? Por que não para eles? Qual é o problema? E o problema vem daquela parte anterior, do Senhor ter matou seu campo, porque ele magnetizou. Está dando para entender a diferença? Né? Que quando a gente recorre a Deus, a coisa muda de figura, e ele vai falar isso daqui a pouco. Olha. Kardec se refere no livro dos Médiuns, olha só, a tentativas magnetizadoras na França de magnetizar animais e desaconselha essa prática em vista dos motivos contra a mediunidade animal. Realmente, o magnetismo, o nosso fluido é muito forte, é muito pesado. Se a gente não estiver bem, vocês podem, não sei se aconteceu com vocês, mas eu já recebi passe de uma pessoa que não estava nada bem, né? E eu me senti mal. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Então, até de humano para humano, a gente tem esse problema, né? Entende mesmo que os fluidos vitais humanos para o animal é perigosa, em virtude do grande desnível evolutivo entre as duas espécies. Mas na mediunidade veterinária, é interessante que ele chama mediunidade veterinária. A situação se modifica. O reino animal é protegido e orientado por espíritos humanos que foram os zoófilos da Terra. Os espíritos humanos zoófilos é aqueles que cuidam dos animais. Basicamente, aqueles que têm bicho são médicos veterinários, nós somos espíritos zoófilos também. Segundo numerosas informações mediúnicas, o médium veterinário, como o médium humano, não transmite seus fluidos no passe por sua própria conta, mas servindo de meio de transmissão aos espíritos produtores. É o que a gente viu aqui na imagem, né? É exatamente aquilo que acontece no passe com os animais. Eles, os espíritos, peneiram, né, usando uma linguagem vulgar, os nossos fluidos, e o que chega até os animais é justamente a parte boa, né? Por isso que no nosso trabalho a gente faz um preparo de meia hora antes, gente, com o evangelho, com o estudo, tudo para ajudar a melhorar a nossa sintonia, para ajudar os bons espíritos, para que eles possam ajudar os animais. Pode passar. A situação mediúnica é assim muito diferente da situação magnética ou hipnótica. Ao socorrer o animal doente, o médium dirige suas preces ao plano superior, suplicando a assistência dos espíritos protetores do reino animal e pondo-se à disposição desses. Está vendo a diferença, gente? O passe, aplica-se o passe com o pensamento voltado para Deus ou Jesus, o Criador, e o responsável pela vida animal na Terra. No nosso caso, a gente vai direto a Francisco de Assis, né? Flui a água da mesma maneira, não a gente, é o plano espiritual, tá, gente? Aqueles que pode estar tampa fechada, aberta, que eles chegam do mesmo jeito. A gente chega a ver na água dos animais uma bolha, muitas vezes, né? Bolinhas dentro da água.
Não se trata de uma teoria ou técnica inventada por nós, mas naturalmente nascida do amor dos zoófilos e já contando com numerosas experiências no meio espírita. Ele conta, essa cachorrinha tive o prazer de conhecer também. Tivemos uma experiência com uma cachorrinha pequinês desencanada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Ele mesmo deu testemunho dele, né, próprio plano, do que aconteceu na casa dele. Não foi só com a cachorrinha, foi com uma galinha e um monte de bicho, um sapo que ele socorreu da faculdade. Como é o nome da faculdade mesmo? De medicina, não, uma faculdade, o Hospital São Paulo, que ela estava sendo vítima de experiências na faculdade, ele tratou. Então, sabe? Então, gente, é uma questão de estudo, né? Conduta espírita. Olha Chico Xavier, conduta espírita pelo André Luiz. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. Então, de acordo com tudo que a gente viu até agora, Chico veio depois, né? Mediunidade e coração, do Carlos Martelli. E sugeriu que o Chico transmitisse o passe ao felino. O gato era um gatinho que estava passando muito mal, provavelmente estava envenenado. Apesar de agonizante, estava agressivo, ficando a meia distância. O nosso querido amigo começou a conversar com ele. Olha, falou Chico, você está morrendo. O nosso amigo pediu um passe. E eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Os amigos pediram que o Chico desse um passe no gato para fazer ele melhorar. Mas vou falando com o gato, tá, gente? Mas você tem que colaborar, pois está muito doente. Em nome de Jesus, fique calmo e abaixe a cabeça, que quando a gente fala em nome do Senhor, é preciso muito respeito. O gato teve então uma reação surpreendente. Esticou-se todo no chão. Permaneceu quieto até que o Chico terminasse o passe. Vocês têm alguma dúvida que os espíritos ajudaram o Chico? Depois, tomando-o no colo, esse admirável medianeiro do Senhor, pediu que o trouxesse leite e com conta-gotas colocou o alimento na sua boca. O gato tornou-se um grande amigo e ganhou até nome. Com o amor, vocês perceberam o que está aqui por trás de tudo isso? Que o amor venceu até a agressividade do bichinho? Que tudo tem. E a gente pode vencer a agressividade de qualquer pessoa, de qualquer animal, de qualquer ser, com o amor. Por isso eu falei no começo, é importante vibrar por aqueles que fazem mal aos animais. É só o amor. Nós provavelmente nem vamos ter noção do que acontece, mas ele vai saber o que vai chegar. Pode passar, Rita. E a gente termina aqui parte do passe. E a gente dá continuidade com o Ricardo. Vamos trocar de equipe. Então, nós vamos falar dos animais no plano espiritual. E aí nós temos muitos exemplos, muitas citações do Chico, de André Luiz, do Herculano Pires mesmo, né, do próprio Kardec. A Ivani estava citando aquele caso do Kardec também na revista Espírita. Então temos vários casos. Né? Então, no livro dos Espíritos, 3 reinos. Pois se o animal tem uma inteligência que lhe dá certa liberdade de ação, há nele um princípio independente da matéria? Sim, sobrevive ao corpo. Então já está mostrando aí que ele tem inteligência, né? A inteligência dele é individualizada, porque sobrevive ao corpo e não se perde, né? E que se mantém no mundo espiritual. E aí o que a gente vê? Na pergunta 24, na questão 24 do livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os Espíritos, o Espírito é a mesma coisa que a inteligência? E ele fala assim, para vocês é praticamente a mesma coisa, né? Porque se confunde com a inteligência. Então ele está dizendo que a inteligência, ele tem inteligência que sobrevive ao corpo. Então está comprovando que ele tem alma e que sobrevive à morte, né? Então continua no mundo espiritual. E o que a gente vê? Na ciência a gente vê a mesma coisa. O Descartes, né, o Descartes, ele também fala que a inteligência é que demonstra que um ser humano tem alma, né, que um ser tem alma. Então a gente vê a mesma coisa no Espiritismo, a inteligência demonstra que tem alma. Aí muita gente fala assim, mas os animais têm só instinto. Aí a gente vê também em Kardec, no livro dos Espíritos, o que é o instinto. É um tipo de inteligência sem raciocínio.
então também vai comprovando a existência da alma. E a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica no estado errante, como a do homem após a morte. Então, aquilo que a Ivani já estava explicando, fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida ao corpo. Então, fica no mundo espiritual. Mas não é um espírito errante. E aí a gente usa um exemplo para vocês. O que seria um animal errante? Seria que nem um cachorro de rua, que não tivesse ninguém que tomasse conta, não tivesse ninguém, uma casa, não tivesse... ficasse andando pela rua, procurando, vagando pela rua. Isso no mundo espiritual não existe. Cada animal que está no mundo espiritual, ele tem um tutor que cuida, que acompanha, né, que está sempre ajudando aquele animal no mundo espiritual, ele não fica sozinho, que é o que devia acontecer no mundo físico. Né? Cada animal devia ter um tutor aqui também no mundo físico. Então a gente vê o mundo espiritual já adiantado, né, como sempre adiantado em relação ao mundo físico. Não devia existir animais pela rua, não devia existir animais perdidos, abandonados. Né? Então, no mundo espiritual não existe animal abandonado. Existe animal sempre com algum tutor, cuidando e se responsabilizando por ele. Aí, continuando. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. E a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte, pelos espíritos incumbidos disso, e utilizado quase imediatamente. Aí a gente volta para aquilo que a Ivani estava falando. Né? Então, assim, o ser usado quase imediatamente, primeiro que quase é uma coisa muito relativa. Então, assim, eu quase ganhei na loteria. Só faltou eu jogar e dar os números que eu tinha jogado. Entendeu? Então, assim, quase é uma expressão que a gente pode interpretar de várias maneiras. E ele é utilizado, não quer dizer que ele reencarne imediatamente. Ele é utilizado conforme as suas características. O que a gente vê hoje em dia? Muitos animais sendo utilizados na terapia, né? Então a gente vê cães e cavalos ajudando pessoas que têm problemas às vezes físicos, problemas mentais, ajudando crianças a se recuperarem de cirurgias, crianças que têm problemas nos hospitais, idosos, né? Muitos idosos se recuperando de depressão por causa dos animais. Então eles têm uma utilidade por suas próprias características. Tem outros cães que são usados para detectar câncer, que a gente estava comentando, mas saiu uma pesquisa agora que estão treinando cães para detectar câncer de próstata e acerta com 95% de eficácia, enquanto que o teste mesmo que já vem sendo usado não chega a 80% de eficácia. Então, eles têm as características deles próprios que são utilizadas pelos espíritos para ajudar. Né? A gente sabe de casos de cães que estão sendo usados tanto na desobsessão pelos espíritos do outro lado, né, do mundo espiritual, quanto que são usados para pessoas que ficam depressivas depois de desencarnar, que não conseguem aceitar. Então os cães são motivos para a pessoa se animar, são instrumentos, né, dos espíritos para ajudarem as pessoas. Fora aqueles casos que a gente vê que são relatados no nosso lar dos cães que saíam junto com os espíritos para ajudar, dos muares, das aves, né? Então tem todos esses casos. E então eles são utilizados no mundo espiritual. Né? E na revista espírita também tem uma descrição do caso da cachorrinha Mica, né? Que depois da morte de seu jovem dono, a pequena Mica, o seu nome foi trazida para Dieppe, e conforme seu hábito dormia aquecida aos meus pés, né, em minha cama. 1000 coisas boas não lhe faltavam, mas em setembro o último adoeceu e morreu, a despeito do veterinário a quem é confiado. Ultimamente, pelo meio da noite, estamos deitados, mas sem dormir. Ouvi a partir dos pés do meu leito aquele pequeno gemido. Então, ele percebia o espírito, né? Ele percebia o espírito ali gemendo do cachorro, que soltava a pequena cadelinha. Quando queria alguma coisa, ela soltava aquele gemido quando queria alguma coisa. Fiquei de tal modo chocado que estendi o braço fora do leito, como para atrair a mim, e julguei mesmo que ia sentir suas carícias. Então foi uma coisa tão forte que ele percebeu como se ela estivesse lá. Ao me levantar de manhã, contei o caso à minha mulher, que me disse: ouvi a mesma voz, não uma, mas 2 vezes, parecia vir da porta do quarto. Meu primeiro pensamento foi que nossa cadelinha não estava morta e que, escapando da casa do veterinário, que dela se havia apropriado, por gentileza, buscava entrar em nossa casa. Então, assim, até para mostrar que não era uma coisa da cabeça dele, né, porque como ele tinha uma convivência mais próxima, né, para não mostrar que era uma coisa
psicológica, outra pessoa também ouviu. Né? Então, justamente para demonstrar que possivelmente algum espírito tutor daquela cadelinha trouxe de volta para a família para ela ficar feliz de ver de novo a família e para a própria família sentir feliz e às vezes até motivar ela a estudar por que isso aconteceu. Porque tudo tem a sua função e a sua causa. E continuando, minha pobre filha é doente, que tem uma caminha no quarto de sua mãe, afirma também ter ouvido. Então a família inteira ouviu. Né? E um fato importante é constatar que entre os seres do mundo espiritual jamais se fez menção de que existiam espíritos de animais, até aquela hora. Disso parecia resultar que aqueles não conservavam a sua individualidade após a morte. E por outro lado, que a pequena galga que se teria manifestado parecia provar o contrário. Isso é a palavra de Kardec. Então, até aquele momento, pelo trabalho de Kardec, não tinha aparecido nenhum caso. E justamente aquele caso queria mostrar o contrário. E até por isso talvez tenha acontecido. Né, para justamente Kardec ficar sabendo do caso, relatar o caso e hoje a gente poder estar falando e usando o exemplo dele. Assim, a manifestação pode dar-se, mas é passageira, porque o animal, para subir um degrau, necessita de um trabalho latente que aniquile todos e qualquer sinal exterior de vida. Então, precisa de um trabalho dos espíritos ali, que são tutores dele, para poder lhe trazer. Né? Aí no nosso lar também tem a citação dos animais do mundo espiritual. Então, aves de plumagem policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupados nas torres muito altas. E também tem mais para frente, os cães são auxiliares preciosos na região escura do umbral. E mais para frente também tem animais que, mesmo de longe, pareciam igual aos moares terrestres. E é engraçado, e é aquilo que a Ivani estava falando. Muita gente admira muito o Chico Xavier, admira muito o André Luiz, comenta muito do livro Nosso Lar, né? Só que quando chega nessa hora, acha que ele está equivocado. É engraçado que no livro inteiro ele fala tudo com muita coerência e com muita sabedoria. E quando chega nesse pedaço, muitos espíritos acham que ele estava equivocado. E isso não passa de um preconceito. Né? Um preconceito de espécie, né? Um preconceito contra as outras espécies. Porque ele está descrevendo ali e em vários outros lugares também a gente vê. E é muito bonito, quem não leu ainda esse livro do Chico Xavier, O Amigo dos Animais, é muito bonito porque tem muitos casos, para quem gosta dos animais, tem muitos casos que confirmam tudo o que a gente está falando e mostram também o quanto que o Chico era um espírito elevado, não só com os humanos, quanto com os animais. Né? Então o Chico também, ele relata também, quando os espíritos me levavam, isso ele estava falando sobre a cidade referida no livro Libertação. Então ele estava psicografando um livro e os espíritos levavam ele até aquele local para ele ter uma ideia melhor de como era. Né? Então, quando os espíritos me levaram à cidade referida no livro Libertação, como providência para auxiliar na recepção do livro que havíamos começado a psicografar, porque em muitos casos semelhante iniciativa é importante, percebi que eles se faziam acompanhar por diversos cães treinados, como os que são utilizados na terra pela polícia. Reparei que eram cães enormes com grandes mandíbulas e ferozes, que impediam a aproximação de entidades que porventura pudessem nos abordar. Eles não ladravam, mas permaneciam atentos e ao menor sinal estavam prontos para nos defender de um possível ataque. E arrematou. Os animais participam de muitas expedições de socorro, que são levadas a efeito em regiões de difícil acesso no mundo espiritual. E, então, é um depoimento do Chico. Né? O Chico é um dos maiores espíritas, né, que o Brasil já teve e que o mundo inteiro, né, considera. E ele está falando com as palavras mais claras possíveis que existem animais do mundo espiritual e que eles são úteis. Né? E nesse caso, a gente tem até um caso pessoal que a gente conhece, de um São Bernardo, que é aquele cachorro que o pessoal conhece, que era o Beethoven, né, no filme, e um São Bernardo que sofreu muito na vida, e ele foi muito judiado e sofreu bastante, passou de vários donos e foi abandonado na rua, e teve uma situação muito complicada. E quando ele desencarnou, ele foi utilizado pelos espíritos, e é utilizado ainda, né? Pelo que a gente sabe, ele ainda é utilizado, porque o São Bernardo dá sempre aquela ideia de que a pessoa está na neve e o São Bernardo vai resgatar. Né? Então, quando o espírito que estava no umbral, ali no lodo, naquela situação de desespero, via o São Bernardo, já relacionava na hora com o resgate. Aí se agarrava no pescoço dele, e ele, com a força que ele tem, que ele é muito forte, puxava e ajudava a resgatar o espírito do lodo, daquela situação que ele ficava no umbral.
E fora isso, na hora que o grupo ia resgatar uma pessoa, um espírito, ele, pelo seu tamanho, pela sua força, e ele rosnava e latia e afastava os espíritos que nem o Chico descreve, né? Então tem esse também exemplo que a gente conhece também, que é da nossa convivência. Então aí tem a mensagem do Chico, né, e ele com a cachorrinha. Quando nós amamos os nossos animais e dedicamos a eles sentimentos sinceros, ao partir os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos sua falta. E além desse caso, né, que tem aquele caso da boneca, da cachorrinha boneca que trouxeram para perto dele de novo, tem o caso do Chico também, contando do irmão dele, José, né, que o cachorro, o Lorde, tinha desencarnado, e o José, que era o irmão dele, veio na hora que o cachorro desencarnou, pegou nos braços e levou para o mundo espiritual. E cada vez que o José aparecia para o Chico, aparecia o cachorro Lorde do lado, né? Então, o Chico tem muitos casos dele descrevendo animais do mundo espiritual. Ele conta vários casos. Quem gosta mesmo do Chico, quer saber sobre os animais, né, é só procurar. Tem vários livros que contam da história do Chico, mas aquele Chico, amigo dos animais, é um dos mais indicados. Agora nós vamos mudar de assunto, né? Nós vamos falar de alma grupo ou todo coletivo. Então, assim, o conceito de alma grupo não é um conceito espírita. O conceito de alma grupo é um conceito teosófico que muitos espíritas agregaram, né, ao espiritismo, as suas versões de espiritismo. Então, assim, o conceito de alma grupo, primeiro, ele é de duas maneiras. Primeiro, ele acha que uma alma de uma espécie comanda todos os animais daquela espécie para terem todos a mesma reação, quando considerados em alguma situação. Então, vamos dizer assim, um gafanhoto, cada vez que vê uma folha, tem que comer a folha. Tá? E uma alma só comanda todos os gafanhotos. E a outra situação é que depois que eles desencarnam, todo o conhecimento que eles têm é dissolvido numa alma grupo que contém todo o conhecimento individual junto. Aí quando ele reencarna, ele sai um pedaço daquela alma grupo e reencarna. Isso é um conceito teosófico que está misturado, que algumas pessoas tentam implantar no espiritismo. Mas no espiritismo mesmo não tem esse conceito. Isso é um conceito de fora. Então o que a gente vê? No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Encarnação dos Espíritos. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos, presidindo cada uma a diferentes funções do corpo? Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Indivisível é indivisível. Né? Não adianta falar que tem um espírito que comanda tudo. O que acontece é assim, tem alguns grupos de espíritos que comandam uma evolução de uma espécie, que comandam um grupo. A mesma coisa, aqui nessa casa, no Centro Espírita, tem um grupo de espíritos que são responsáveis por essa casa, pela evolução, pelos trabalhos, pelo bom andamento das coisas. Então, esse grupo de espíritos são responsáveis por essa casa. Tem um grupo de espíritos que é responsável pela espécie canina. Tem um grupo de espíritos que é responsável pela espécie felina. E são assim, mas não é que cada um de vocês não perde a individualidade de vocês por estar aqui no grupo espírita. Vocês são um grupo espírita, mas não são uma alma espírita. Não são a alma do grupo espírita. Cada um tem a sua alma e fazem parte do grupo. E é a mesma coisa. Né? Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Então essa é a outra parte que a gente estava falando. Depois que os animais morrem, aquele conhecimento deles se dissolve no todo, que é para a espécie inteira. Então, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante conserva sempre a tua individualidade. Então, é a mesma coisa que a gente está falando. Cada um de vocês é um. Vocês estão num grupo espírita? Estão. Mas vocês não perdem a sua alma em favor do grupo. Vocês têm a sua alma individualizada. É a mesma coisa que acontece com os animais. Em Obras Póstumas também, ele fala da alma. Se a alma não conservasse a individualidade, quer dizer, se ela fosse se perder no reservatório comum, chamado grande todo, como as gotas de água no oceano, isso seria como se não tivesse alma.
porque se perderia toda a experiência, todo o conjunto e a individualidade. Né? Então, por isso que não pode existir esse conceito no Espiritismo. Agora nós vamos falar de vegetarianismo, e é um tema que é também muito controverso, que muita gente é contra, né? E muita gente tem muita dificuldade para entender, mas a gente vai tentar demonstrar qual a opinião do Espiritismo sobre o vegetarianismo. Então, no livro dos Espíritos, capítulo 5, Lei de Conservação, privações voluntárias e modificações. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Então ele pergunta, Kardec pergunta. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. Tá. Isso na época dele, né? Na vossa constituição física atual, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Então, assim, duas coisas. Primeiro, nosso corpo exige uma alimentação, exige para que a gente sobreviva. Né? Não quer dizer que a carne nutre a carne, simplesmente a carne do animal seja o suficiente para a gente se nutrir. Se a gente comer só carne, sem comer mais nada, vai faltar alguns tipos de vitamina, algumas enzimas, algumas proteínas, vai faltar algum alimento. Tanto que uma alimentação completa, ela não é formada só de carne. Né? Então, aqui no sentido de carne nutre a carne, quer dizer o físico, a matéria nutre a matéria. Então, para a nossa constituição do nosso corpo, que é matéria, a gente precisa comer matéria. Né? É a mesma coisa que falar assim, o carro usa combustível, mas o carro não é feito de combustível. Né? O carro é feito de metal, mas ele usa combustível. Então a carne nutre a carne, assim, o físico precisa do físico. Mas não quer dizer que a gente precisa essencialmente da carne. Né? A gente precisa de uma matéria física para sustentar o corpo físico. Quando a gente desencarnar, a gente não vai precisar mais de uma matéria física, a gente vai precisar de uma matéria, né, compatível com o nosso perispírito. Né? E é isso que ele está descrevendo. Né? Aí continuando. Aí na outra pergunta, que é logo em seguida. A abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória? Sim. Se o homem se privar em favor dos outros e quer maior privação do que manter o outro ser vivo, dá liberdade para o outro ser existir, dá liberdade para o outro ser existir como ser, porque na verdade, quando você come um outro animal, não é só o problema de você estar comendo. O problema é que assim, ele está sendo criado a vida inteira para ser alimento. Então o boi, ele não é criado para ser um boi, ele é criado para ser um bife. Uma galinha não é criada para ser uma galinha, ela é criada para ser um frango assado. Então, essa privação é meritória? É, porque ela é em favor dos outros. E em favor não só da vida, mas da existência. Porque não é só em favor do animal continuar vivo. Então vamos dizer assim, uma galinha que ia viver 20 anos, ela vive 50, 60 dias e morre. E é morta para virar alimento. Então você tira a existência dela. E fora isso, ela não vive para ser uma galinha, ela vive para ser um frango assado. Então o que acontece? Eles dão hormônio, dão um monte de coisa, dão premix. Hoje eles falam que não dão hormônio, né? Então a gente não fala hormônio. Mas dão um premix de vitaminas, com antibiótico, com um monte de coisa para que ela cresça naqueles 60 dias o tamanho máximo dela para que ela dê lucro e consiga ser vendida logo. Então ela não é criada para ser uma galinha, ela é criada para ser um frango assado. Um boi, ele não é criado para ser um boi, ele é criado para ser um bife. Né? Porque é isso que interessa. Então sim, é meritório. Sim, se o homem se privar em favor dos outros, sim, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Então, é tão meritório porque ele dá a condição do animal ter a vida inteira dele. Então o que acontece? Numa vida inteira nossa, quantas coisas que a gente não aprende, quantas coisas que a gente não entende, não evolui, não consegue, quantas situações a gente não vive de aprendizado. E a gente está tirando isso dos animais. Vamos dizer, você tira um animal que vai viver 20 anos, vive 2 meses. Vai viver 20 anos, vive 2 meses.
Já pensou? Você tira todo aquele resto dele de existência, de experiências, de vida, de aprendizado, fora que ele não vive do jeito que ele tem que viver. Ele vive de um jeito que interessa para quem está criando. Né? Então, a gente tem que pensar que é muito meritório. Então, no livro Mediunidade também, pulando no capítulo 12, Mediunidade Zoológica, o sacrifício brutal e brutalizante de animais em nosso mundo é realmente repulsivo. Mas estamos num mundo inferior, em que suas próprias condições naturais levam a isso. Do mesmo jeito que leva ao assassinato, do mesmo jeito que leva ao roubo, do mesmo jeito que leva a todas as violências. Mas isso não é desculpa. Né? Não é desculpa, porque a gente não tem que ser conivente com a violência. Um grave problema, a propagação efetiva do vegetarianismo na Terra, é o da proteína, em quantidade suficiente e em condições fáceis de assimilação pelo nosso organismo. E é um problema que, graças a Deus, já está diminuindo. Porque agora a gente tem soja, a gente tem outros grãos que a gente pode estar usando, a gente está tendo uma pesquisa nutricional muito boa, que está conseguindo substituir a carne por outras coisas. Então, esse problema a gente já não está tendo. A gente está tendo o problema de conseguir aceitar e assimilar. Né? Mas esse problema de proteínas a gente já melhorou muito, já praticamente já não tem mais. A soja, hoje em dia existe hambúrguer de soja, existe quibe de soja, salsicha de soja, que substitui a proteína da carne com uma eficiência um pouco menor, mas se a gente for considerar o sacrifício dos animais, compensa e acaba sendo uma coisa muito mais meritória e muito mais moral. Né? Então já tem. Mas será necessária uma profunda transformação das estruturas sociais e econômicas para que as técnicas renovadas modifiquem as condições brutais do nosso sistema alimentar. Só que onde começa isso? Na boca de cada um. Se não tiver quem compre carne, não vai ter quem mate o boi, não vai ter quem crie naquela condição de sofrimento psicológico e físico dos animais. Né? Então começa na boca de cada um de nós. Então é preciso que se modifique muita coisa para que nós consigamos modificar as condições brutais do nosso sistema alimentar. Com o aproveitamento dos vegetais, que como a soja pode substituir a alimentação carnívora. A gente já está começando a ver isso, mas depende de cada um de nós o quanto isso vai estar chegando perto da gente e o quanto isso vai ser mais rápido ou mais devagar. Quanto mais a gente cobrar e mais a gente usar o nosso poder de consumidor, mais rápido isso vai se transformar e os animais vão se beneficiar. No livro Consolador, do autor espiritual Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, então na questão 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Resposta. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes proporções. Então, além de ser um erro, é de enormes proporções, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige da cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade da carne. Então, é uma questão só da gente levar em consideração todo esse pensamento e procurar se modificar. Então, assim, ninguém quer julgar ninguém quer que a pessoa se transforme em vegetariana de uma hora para outra. A única coisa que a gente pede é que as pessoas parem para pensar. Porque o que acontece? Quando você não para pensar de onde vem aquilo que você está aceitando, você está sendo ignorante e está sendo falho e inconsequente. Né? A mesma coisa, a gente pega um produto da China. Se a gente não para pensar que vem de criança, que é escravizada na China e que faz aquele produto, que pode ser uma coisa dessa que aconteça, a gente está sendo conivente com aquela situação. Quando a gente compra um produto pirata, se a gente não pensar que aquele produto pirata está sendo usado para lavagem de drogas e está viciando um monte de gente, a gente está sendo conivente com aquilo. Então, a gente tem que pensar além do produto final, pensar além da carne, pensar de como o animal é criado, de como ele é morto, de como ele é a vida dele, de tudo que ele passa. É isso que a gente pede para todos vocês. Se vocês quiserem virar vegetariano depois, é questão de cada um. Mas o importante é pensar que a carne, da onde que ela vem, quando você compra um hambúrguer, tudo que chega até vocês. Tanto pela saúde de vocês, porque
do jeito que eles estão usando antibióticos e premix e um monte de coisa na carne, prejudica também a saúde, até pela própria composição dela. E tanto pela saúde, tanto pelos animais, tanto pelo próprio planeta, porque o que gasta de água para fazer um quilo de carne é uma quantidade enorme, fora a camada de ozônio, os gases que soltam, tudo isso. O importante é você se informar e procurar. Então, continuando, o livro A Caminho da Luz, o autor Emmanuel, do Chico Xavier, o sistema de Capela. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Então, é um sinal de atraso, um sinal de você vê, ele fala uma purificação. Quase todos se purificaram física e moralmente de ter que matar um animal para comer. Então a gente não está para julgar ninguém, nem está querendo impor nada, nem assustar ninguém, mas pensem nisso, procurem, tem tantos vídeos de como os animais são criados, de como eles são abatidos, então procurem, vejam direitinho, porque é importante para que vocês fiquem melhores e se sintam mais informados. Então, nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Então, a gente pede tanto para os anjos, para os espíritos elevados nos ajudar, e a gente esquece que a gente também tem a oportunidade de ajudar aqueles espíritos que estão um degrau abaixo do nosso, que deveriam ser tutelados e protegidos, Então a gente esquece e tem que sempre lembrar que os anjos nos protegem e a gente deve proteger os animais. E então, uma mensagem de André Luiz também, dos Missionários da Luz: tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, assim como o lar, será também sagrado. Então, a hora que todos os animais forem considerados seres vivos, filhos de Deus, do mesmo jeito que nós, criaturas de Deus, criados por Deus, e forem também merecedores do respeito, da consideração que nós todos deveríamos ter pelos nossos semelhantes, então o estábulo vai ser tão sagrado quanto o lar. É isso que a gente espera o mais breve possível. Aqui tem a oração de São Francisco, que a gente tanto admira e que foi um exemplo de todos nós, que amou os animais como se fossem os humanos, que amou os humanos sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, sem nenhuma distinção. Então, para ele, todo ser vivo era merecedor de amor, de carinho, e é o que Deus espera de nós também. Tá bom? Agora a gente encerra, Ricardo? Agradecendo a todos vocês por terem vindo, pela paciência de ter nos ouvido, o pessoal da casa que nos acolheu também, Sônia, Rubio. Cadê o Sônia? Também, a portaria.